Após pedido de vista, o Tribunal de Contas da União adia a decisão sobre segurança das urnas eletrônicas. Destaque de Camila Yunes. Em votação no plenário, o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, reiterou que a urna eletrônica é segura e auditável. Ele acompanhou as conclusões da auditoria realizada para verificar a segurança do sistema eleitoral. O mesmo documento da área técnica do TCU aponta que o voto impresso é mais caro, demorado e suscetível a fraudes. Os auditores analisaram todas as etapas da votação, desde a conferência das urnas até a totalização de votos. Foram utilizadas como parâmetro as eleições gerais de 2018 e as municipais de 2020. Bruno Dantas destacou que a auditoria concluiu que existem vários meios que permitem a avaliação do processo de votação e apuração das urnas. Para conferir transparência a todo o processo, a auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas é filmada pela Justiça Eleitoral ou por empresa contratada e transmitida pela internet. A análise do processo no plenário do TCU foi interrompida por um pedido de vista de 60 dias do ministro Jorge Oliveira, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Após a rejeição da PEC do voto impresso, defensores da ideia ainda discutem o que fazer. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, o deputado Major Vitor Hugo, líder do PSL, disse que parlamentares aliados estão se mobilizando para pedir a abertura de uma CPI que investigue a urna eletrônica. Checar aquilo que foi divulgado aí como vulnerabilidade das urnas por meio dos dados que foram apontados aí pelo presidente da República e pelo deputado Felipe Barros. Então, é importante, sim, que a gente averigue mais. Ficou claro para o país que há, sim, vulnerabilidades no sistema. Com a rejeição da proposta pelos deputados, aliados do governo passaram a considerar a possibilidade de retomar a discussão de uma PEC, aprovada pela Câmara e parada na Casa desde 2015, que prevê, entre outros pontos, o voto impresso auditável na urna eletrônica. O movimento não conta com o apoio do comando da Casa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse nesta quarta que não cabe ao Senado deliberar sobre o voto impresso após a Câmara ter rejeitado a PEC. Mas considero que esse pronunciamento da Câmara em relação a esse tema torna definitiva e resolvida esta questão, não cabendo ao Senado qualquer tipo de deliberação ou de tramitação de uma matéria com o mesmo objeto em função da decisão da Câmara dos deputados. A votação da PEC foi marcada por traições às orientações partidárias contrárias à mudança na urna. O PSDB, por exemplo, está avaliando a possibilidade de punir os 14 deputados federais que descumpriram a determinação da sigla de votar contra o voto impresso. Tem várias coisas para considerar aqui. Primeiro, em relação ao relatório do TCU. Os tribunais superiores, não vou afirmar que o TCU seja assim, mas o Tribunal Superior Eleitoral não aceita ouvir técnicos especialistas em tecnologia da informação, nem mesmo em processamento de dados ou análise de sistemas. Isso quem disse foi um engenheiro formado pelo ITA, que lidera um grupo de engenheiros que afirmam que há muita vulnerabilidade nas urnas eletrônicas e que eles têm como demonstrar isso, mas eles não são aceitos justamente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, é um tribunal que deveria zelar pelo esclarecimento, pela transparência de todo o processo para dar mais tranquilidade ao eleitor e não, é um tribunal que se fecha. Vamos ver se o TCU, agora com esse adiamento aí da votação, aceita ouvir o que especialistas do setor têm a falar e não o que políticos têm a falar. Em relação ao senador Rodrigo Pacheco, ele está dizendo que o assunto é pacificado na Câmara. Não é pacificado na Câmara. Primeiro, porque teve maioria de votos. Maioria simples, não conseguiu aprovar uma PEC, mas se fosse um projeto de lei normal, teria passado. Ali meio apertado, mas teria passado. Mas foi atropelada a votação no plenário. Lá na comissão especial, a gente viu o que aconteceu. Houve uma influência dos próprios ministros do STF, alguns deles já integrantes da Corte Eleitoral, e isso é proibido pela legislação brasileira. Eles fizeram um ativismo político, eles estão passíveis de impeachment apenas por causa desse movimento de terem ido até a Câmara se reunir com líderes políticos.
numa reunião secreta que ninguém ficou sequer sabendo o que foi discutido, mas todo mundo sabe no que resultou. Resultou na troca assoberbada de vários integrantes da comissão especial, justamente para tirar os que eram a favor e colocar deputados que eram contra o voto impresso. Então, ali na comissão especial ficou muito claro o que aconteceu. Aí vai para plenário para fingir para a sociedade que o plenário soberano vai ali trazer o anseio do povo, que é quem manda em tudo, e aí eles fazem, numa correria sem discutir, teve muitos deputados provando que sequer leram o projeto, falando aquela mentira de que o eleitor iria para casa com o comprovante do voto, confundindo que voto impresso, que é um comprovantezinho que cai numa urna secreta que ninguém mexe, é a mesma coisa que cédula em papel, aquela bobajada que foi dita também pelo próprio ex-presidente Lula, dizendo que era um retrocesso ao tempo dos dinossauros. Então, a discussão foi toda assoberbada. Quando o Rodrigo... Já te dou a palavra, mas só para concluir o pensamento aqui, Amanda. Quando o Rodrigo Pacheco diz que não cabe ao Senado discutir, tem que ver se esses outros 80 senadores concordam com ele. Eu acho que essa discussão ainda está andando. O próprio relator da PEC no Senado, senador Rodrigo... não, confundi o nome aqui. Rogério... Meu Deus, agora me fugiu o nome, deu um branco. Mas, enfim, senador Marcos Rogério é o relator da PEC, do voto impresso no Senado. Ele disse que está com o relatório praticamente pronto e que vai apresentar na semana que vem. Então, tem senadores querendo, sim, discutir essa questão, presidente do Senado. Vamos ouvir os outros senadores, que eles também representam o povo. Cristina, eu fico imaginando que o Brasil tem assuntos tão mais urgentes para discutir e o debate fica totalmente dominado e pautado por essa história do voto impresso. Não que você não possa discutir aperfeiçoamento na votação, mas o problema é que esse debate foi totalmente desvirtuado. Quando o presidente Bolsonaro condiciona a realização de eleições que ele chama de limpas, né, entre muitas aspas, no ano que vem, a adoção do voto impresso, você subverte, você enfraquece, você ataca o sistema eleitoral e, em última instância, a democracia, porque você pode discutir aperfeiçoamentos de uma forma técnica, mas você não precisa assumir que vai haver fraudes ou que houve fraudes, que ele nunca comprovou, aliás, nunca ninguém comprovou, num sistema que é adotado há 25 anos, as urnas eletrônicas, e que são, sim, seguros, que é um sistema seguro, não é inviolável, como nenhum sistema é inviolável. O voto impresso é sujeito a muito mais riscos de fraude, como comprovou, apontou esse relatório do TCU, feito por um corpo técnico extremamente qualificado. Quando você deixa ali restrita a votação, além da urna eletrônica, a contagem de mesários, é como se fosse uma volta ao passado, um retrocesso, quando a gente tinha o voto em cédula de papel. Então, o que vai contar por último? Se houver uma discrepância nos resultados entre o que aponta a urna eletrônica e a votação em papel, o que vale mais? É a urna eletrônica ou é o voto em papel? Então, o risco de fraude, note, continua existindo. E não é verdade que o TSE não abre seu sistema para outros, para hackers e tal. Ele faz o teste de segurança com grande periodicidade. Então, esses hackers podem tentar invadir o sistema do TSE e ele não é o mesmo, ele não é estanque, ele não ficou parado no tempo. É um sistema que vem se desenvolvendo, se aprimorando, se aperfeiçoando a cada eleição e, por isso, ele fica cada vez mais imune a fraudes, ele se torna cada vez mais seguro. Quanto à discussão desse voto, ele é sujeito a muitas leituras. Por exemplo, o governo fez essa leitura, até estava conversando ontem com o Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, ele apontou justamente isso que você acabou de dizer, Cristina, houve 229 votos, se tratasse de um projeto de lei com a maioria dos presentes, você teria aprovado esse projeto. Outra leitura possível é que foram 283 votos contrários, né? Essa leitura que a oposição faz, porque além dos 218 votos contra o voto impresso, você teve as ausências que na prática contam como votos contrários. Esse assunto, ele tem que ser superado, ele tem que ser ultrapassado para que o país possa andar, mas pelo visto o discurso vai continuar. O presidente Bolsonaro já deu provas disso ontem, dizendo que as pessoas suspeitam de fraude. O que ele está fazendo é disseminando a confiança, a desconfiança no sistema eleitoral, minando a democracia, colocando as bases para uma vacina contra uma eventual derrota em 2022, para o questionamento do resultado, algo que pode levar até ao caos, a violência física nas ruas, como aconteceu na eleição nos Estados Unidos. Então, tudo isso é muito preocupante, a gente precisa virar essa página.
Não, eu acho, Amanda, primeiro eu acho que o que aconteceu nos Estados Unidos é completamente diferente do que aconteceu aqui, porque o povo americano é muito diferente do brasileiro. Vamos começar por aí, não dá para misturar as coisas. Dizer que há outras pautas importantes, concordo com você, há questões urgentes para o Brasil e urgentes há 30 anos. Tem coisas que há 30 anos o brasileiro está pedindo e o Congresso não ouvia, não andava, nenhum presidente, ninguém abraçava a causa. É urgente para o povo esclarecer isso e o povo não está convencido, essa que é a questão. Você não pode fechar os olhos porque aconteceu dia 1º de agosto, em que centenas de milhares de pessoas foram para as ruas e estão mobilizadas para voltar. Então, não é ponto pacífico, a população não está convencida. Então, a gente precisa convencer. Dizer que o TSE abre suas portas para especialistas, porque abre suas portas para hackers, mas não abre para engenheiros, que são os que elaboram os sistemas de tecnologia. Meu Deus, um grupo de engenheiros Cristina, do ITA, que é a maior escola de engenharia do Brasil, foi um engenheiro do ITA que disse isso aqui na Jovem Pan, no programa do Pingos nos Is, ao vivo. Ele disse isso, a gente já tentou várias vezes levar informações para a cúpula do TSE e eles não aceitam nos ouvir. Então, as portas estão fechadas. Eu não estou dizendo que os técnicos do TSE e os técnicos do TCU não sejam capazes de dar pareceres. Mas são pareceres, não se pode fechar a porta para discussão. É como se a Câmara fizesse uma aprovação de um projeto polêmico sem fazer audiências públicas, sem ouvir a sociedade, sem ouvir representantes de classe, especialistas nas várias áreas. Então, essa discussão, ela vai continuar. É uma pauta do presidente, sim, porque é desde 2015. A gente não pode esquecer que foi Bolsonaro, enquanto deputado, que colocou aquela emenda na mini-reforma política de 2015, pedindo voto impresso e todos os partidos votaram com ele. Foi acachapante, 430 e poucos votos a favor e apenas 7 contra, 2 abstenções. Rodrigo Maia, nossa, não preciso nem citar aqui Glauber Braga, PDT em peso, teve vários do PT, vários do PSOL. Então, assim, que hipocrisia é essa agora? Dizer que isso é ponto pacífico, que todo mundo concorda que a urna eletrônica é segura. Não há indícios de fraudes? Pelo amor de Deus, a Polícia Federal está investigando. O coordenador de tecnologia do TSE confirmou que o sistema foi invadido. E pior, confirmou que não havia como mostrar por onde o hacker andou e o que ele fez, porque não há arquivos, os arquivos foram apagados. As provas de um possível crime não existem mais porque o próprio TSE apagou, ou uma empresa contratada pelo TSE. Então, tem que se apurar, sim, essa discussão precisa ser aberta, precisa ser transparente. Se vai ser para 2022, para 2024, para 2026, pouco importa. O povo quer ter segurança no sistema de votação. E só para terminar aqui, eu queria ler aspas aqui para o ex-presidente Lula, numa entrevista dele ontem, para uma rádio de Aparecida. Abre aspas, sou favorável ao voto eletrônico porque não sei se não fosse isso, eu teria um dia sido presidente da República nesse país. Ou seja, o presidente Lula acha que só foi eleito por causa das urnas eletrônicas. Isso é mais um ponto de interrogação no questionamento sobre a transparência do sistema eleitoral.